obediência à palavra. Vocês notaram que no texto Deus coloca condições, ou se a gente for olhar o texto de uma forma única, vamos chamar assim, é uma única condição com características ligadas uma na outra. A saber, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se, é uma condição, se vocês obedecerem. Só que essa obediência, ela é uma obediência da qual não se deve abrir mão. Então, o texto ele nos leva à compreensão de que Deus estava mostrando para o povo de Israel que as bênçãos que ele já estava dispondo a eles estava condicionada à condição da obediência. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. O texto, possivelmente na sua Bíblia, independente da versão que você usa, ele tem uma sequência gramatical. E tem o E aí, que liga, né, uma parte da frase, né? Quando a gente estuda o português, tem as frases que a gente une dentro de uma mesma oração. Ele tem um E. Então obedecer não é o suficiente. Tem que obedecer e guardar. E guardar os seus mandamentos e decretos. O salmista diz várias coisas importantes sobre a importância da palavra de Deus. Uma delas, no Salmo 119, que é um grande acróstico, né, da onde tem o alfabeto hebraico, né, desde a sua primeira letra até a sua última letra, e ali você tem um direcionamento que o Salmo 119 ele tem como fundamento a importância da palavra de Deus. E um dos versos que você certamente conhece do Salmo 119 é: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, o verso 11. Então, quando a gente entende a importância de guardar a palavra, ela tem a sua importância para que os benefícios das bênçãos sejam derramados sobre as nossas vidas. É obedecer e guardar. E além disso, o texto, na mesma oração, tem uma determinação que se completa. E se voltarem ao Senhor. Note, então, eu preciso obedecer, guardar e voltar. Por que voltar, pastor? Porque muitas vezes o ciclo da nossa vida cristã, ela é realmente relacionada com essas três questões. A gente precisa obedecer, a gente tem que guardar, e quando o nosso coração, que é inclinado ao mal, a nossa natureza pecaminosa tentar nos consumir e nos tentar afastar da presença de Deus, a gente tem que se voltar para a presença. Esse ciclo na vida de um cristão é necessário. A gente não pode levar isso na brincadeira. Muitos cristãos acabam caindo e permanecendo nos hábitos pecaminosos porque não entendem que não é só obedecer e guardar. Tem que se voltar. O ciclo tem que ser mantido. Porque quando a minha natureza e a sua natureza, que é inclinada ao mal, ela desejar nos afastar da presença do Senhor, nós temos que lembrar disso. Eu tenho que obedecer, guardar e se voltar ao Senhor. Amém? Amém. Continuando. Então vemos que as bênçãos de Deus estão o quê? Condicionadas à obediência à palavra. Não é verdade? Acabamos de ouvir isso aqui. Isso também se aplica a nós, mesmo na época da graça. Por quê? Porque existe, infelizmente, confusões teológicas no meio cristão evangélico, de pessoas que dizem assim: não, mas esse texto, pastor, é do Antigo Testamento. Por ser Antigo Testamento, ele não tem o porquê tratarmos ou o porquê aplicarmos na nossa vida. E essas pessoas se confundem, porque a Bíblia é uma coisa só, amém? De Gênesis a Apocalipse, toda ela é a palavra do Senhor inspirada. É verdade que existem conceitos do Antigo Testamento que, de acordo com as explicações e instruções do próprio Novo Testamento, eles não são mais aplicados. Aí é diferente. Porque o Novo Testamento, ele dá sentido ao Antigo.
O próprio Cristo deixou isso muito claro. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. O próprio Cristo deixou claro de que ele veio fazer toda a vontade do Pai. E as próprias instruções do Novo Testamento nos dão base teológica para entender que a finalidade da lei é Cristo. Então a lei se cumpriu em Cristo. Então aí sim podemos dizer, o Antigo Testamento a gente já não faz mais sacrifícios porque o sacrifício perfeito é Cristo. O Antigo Testamento tem leis cerimoniais que não fazem mais sentido porque o próprio Cristo já cumpriu todas essas leis. Aí é diferente. Mas dizer que a obediência e as bênçãos do Antigo Testamento não vêm para a época da graça é um erro. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus, requerendo de nós obediência à sua palavra. Amém? Amém. Pensando sobre isso, outra coisa importante da nossa devocional, continuando o texto de onde eu parei agora, dos versos 9 ao 14, né? Vou continuar lendo a partir do 11. Olha, uma outra coisa importante que nós devemos aprender nessa devocional é colocar em prática. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Olha o texto. Nada disso. A palavra está o quê? Você pode ler na projeção comigo? A palavra está bem próxima de você. Continua, por favor. Está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. A palavra está próxima de cada um de nós. A palavra está próxima, muito próxima. E quando o texto sugere que ela está no coração, ela precisa estar guardada realmente na nossa mente. Eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido. Eu creio que sim. Já aconteceu de você estar num processo, porque a Bíblia fala que o pecado ele é como uma concepção de gestação. Ou seja, uma gestação, a gente sabe que leva um tempo. E o pecado, ele também leva um tempo. Ele começa no desejo do coração. Ele vem na mente. Muitas vezes ele é consciente. A maioria das vezes. Eu não sei se já aconteceu com você. Num processo de concepção de pecado, o Espírito Santo, de alguma forma, de algum jeito, cada um tem uma relação com Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo várias vezes. Nesses processos de concepção de pecado, o Espírito Santo vem e interrompe. Ele interrompe. Ele interrompe através de momentos de oração, de questão devocional, usando circunstâncias, usando exemplos. Já aconteceu isso na minha vida. Que eu olho para um outro, uma situação, e falo: misericórdia, podia ser eu. Eu estava com essas mesmas ideias, eu estava com essas mesmas intenções. Não sei se acontece isso com você, comigo já aconteceu várias vezes. E eu louvo a Deus quando acontece isso, porque isso prova o texto que a gente acabou de ler. A palavra está bem próxima de cada um de nós. Deus que nos conhece a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, Ele sempre nos dará um escape. Basta a gente entender e querer aceitar isso na nossa vida. É por isso que a oração modelo, A oração modelo que Jesus nos ensina no Novo Testamento, ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. E aí aquela oração modelo tem um momento que ele diz assim: não nos deixe cair em tentação. Qualquer tradução do grego, qualquer tradução dos pergaminhos, dos manuscritos originais, nunca terá o verbo não nos deixe cair diferente do que as pessoas às vezes entendem. Não nos deixe passar. Passar todo mundo vai. Cair que é o detalhe. Eu e você podemos passar pela tentação sem cair nela. Amém. Desde que a palavra esteja próxima de nós. Amém?
Essa devocional me faz e te faz refletir, então, e quero deixar aqui uma conclusão. A obediência à palavra é uma condição necessária para que venhamos receber e usufruir as bênçãos de Deus. Você quer ser abençoado nesse ano de 2026? Eu também quero. Seja obediente à palavra. Ela mesma afirma isso. Ela mesma afirma isso. Não são palavras minhas em vão que está sendo colocado aqui. Mas a própria palavra de Deus. Aí vem algumas perguntas. Não uma pergunta, na verdade, apenas para a nossa reflexão. Você tem sido obediente às instruções da palavra de Deus? Você tem sido obediente? É algo para refletirmos nessa manhã. Primeiro domingo do ano. Pense nisso. Com carinho. Com o temor do Senhor. Se livre da rebeldia que esteve presente em boa parte da história do povo de Israel e que os levou a sofrer. Muitas vezes, nosso coração é rebelde. Nosso coração é obstinado. Nosso coração é duro. Deus fala comigo, fala com você, usa as ferramentas e os instrumentos que Ele julga necessário com base em princípios da palavra, e muitas vezes a gente ainda é teimoso, muitas vezes a gente ainda é rebelde. Que nesse ano de 2026 venhamos a estabelecer um compromisso de sermos obedientes à palavra de Deus. Esse é o desejo do seu pastor. Esse é o desejo para que isso aconteça na minha e na sua vida neste ano, em nome de Jesus.